Vamos. Então, ok, gente. Boa noite a todos mais uma vez. Uma excelente semana desde já para todos. A gente vai começar aí a aula de hoje ainda no tema da semana passada, ainda a gente está repassando, dando continuidade, referente à importação. Então, a gente falou um pouco ali dos produtos a não serem trabalhados. Surgiu até uma dúvida aí hoje, né, até da Mariana, da Clarice, produtos que ligam na tomada, por exemplo, um produto que leva uma resistência. É importante vocês verem que produtos que são imetrados, eles podem ser trazidos, importados, mas existe uma certificação, que é a certificação do Inmetro. E para isso gera um custo assim, bem expressivo. Acho que inicialmente não faz sentido a gente entrar nesse jogo, até porque a gente tem uma diversidade de produtos que a gente pode trazer. Tá? Produtos então, que vão em tomada, esses produtos sim precisam ser imetrados. Se tiver alguma dúvida sobre produtos, achei um produto aqui e me deu uma precificação excelente. A gente tem um grupo de importação, que é o escritório, tá? Que faz toda a parte documentacional. Lá sim eles vão ter a esperteza de 100% dos produtos que podem ser trazidos ou não. Eu e o Luiz, a gente tem algumas expertises de produtos, né? Mas o escritório realmente vai ter lá esse NCM aqui e vai mandar ali a legislação sobre ele, o que pede-se para ele. Então, só para falar um pouquinho, voltar até um pouco atrás aí dos produtos a não se trabalhar inicialmente, tá? Ok, quanto a isso, eu gostaria de falar, eu pedi aí na semana passada pelo menos três estudos, né, de importação, 3 SKUs, para que vocês montassem ali da planilha de importação, para a gente enxergar como que vocês estão abordando esses cálculos, né, para a gente entender se vocês estão fazendo o cálculo certo ou não. Eu recebi aqui 2, apesar já tem gente já seguindo, já com pedido, né, já entendeu, já colocou pedido, já está seguindo, está em andamento, mas alguns ainda não mandaram. Então, mesmo que não é isso ainda, manda para a gente o que vocês têm na mão. Porque ali a gente vai dar um direcionamento, porque se estiver seguindo um caminho errado, não vai conseguir chegar no lugar certo. Então manda, não consegui 3, Fernando, Luiz, consegui um só, manda, mesmo que não feche o custo, tá? Só para a gente entender se vocês estão fazendo o cálculo da maneira correta. Então não é ir lá, achei esse produto, me dá margem bastante. Pode estar negativo. É só para a gente entender se vocês estão calculando da maneira correta. Aí sim a gente vai falar, ó, não deu margem, mas está fazendo o cálculo certo, só segue e continua a busca. Porque aí vai dar essa diretriz, esse ok para vocês seguirem realmente. Porque senão vocês vão ficar gastando energia e não vai sair do lugar. Ok? Eu mandei uma precificação novamente hoje, eu incluí ali na tabela, vou até projetá-la aqui novamente para vocês, mas eu incluí aqui um campinho para facilitar aí vocês visualizarem melhor e ganharem ali um pouco mais de time, né? Então, verificando aqui, não essa tabela, deixa ela aqui escondidinha, essa daqui, precificação. Vamos lá. Estão visualizando aqui? Ó, então tá aqui, ó. Eu incluí esse campo aqui, ó, que é o custo lá na China. E já o cálculo, que a gente chama ali de cálculo de padaria, tá, gente? Vezes os 2,5 aqui. Então, essa coluna aqui vocês não vão mexer, aqui ele já vai dar automático. Então, se eu colocar aqui, ó, 100 yuan, ele já vai precificar aqui o preço de custo, cálculo de padaria, que vai chegar aqui no Brasil. E aí aqui vocês vão seguir a forma que vocês já tinham feito anteriormente. Então, se o preço ideal é R$700, trabalhando com 10%, vamos, só exemplo, tá? 630, opa, ele está me dando uma margem de contribuição aqui de 35%. Só para vocês entenderem, se eu aumentar aqui esse custo, ó, vamos colocar 200 yuan, o preço ideal continua o mesmo, tá? Aqui não muda nada, mas ele vai mudar aqui, ó. Então, aí esse produto já não vale a pena. Se eu tenho que precificar ele, se eu tenho que vender ele a 30, ele já não vai valer a pena porque ele está dando uma margem negativa. Ok? Alguém levantou a mão? Sim, e toda vez que ele aumenta ali, a comissão do Mercado Livre também aumenta.
e pode variar um pouquinho também a questão do frete. Então, a gente tem que estar mais ou menos atento, mesmo não tendo esse valor ainda certinho, mas que pode ter uma variação no total ali, às vezes de 10, 15 reais a mais, certo? Variação do Mercado Livre é pelo preço de venda. Então, venda. de venda, entendi. Exatamente. O preço de Entendi. custo, Mariana, aqui, ó, o preço de custo, ele não vai influenciar no meu preço de venda que tá aqui, ó. Tá Sim, vendo? Então, se entendi. eu colocar aqui R$1.000, ó, 1.000 yuan, né, que dá R$2.500, meu preço de venda é esse mesmo. Só vai aumentar vai mudar meu resultado lá no final, né? Entendi. Então, aqui não muda. Tá. Bem observado, o Ney já tá craque aí nessa planilha aí. Perfeito, obrigada. Ó, e da mesma forma, se eu colocar aqui 50 yuan, que ele vai dar R$125, vendendo a 630, a minha margem de contribuição para onde vai. Então aqui fica uma planilha fácil de vocês enxergarem. Então eu achei um produto lá, que ele é 10 yuan, e eu preciso vender ele a R$100. R$100. Ó, ele me dá 28 de contribuição. É um produto ok para trazer, até porque a primeira importação é excelente. Mas vamos imaginar que ele seja aqui 20 yuan. Vamos para lá de novo. Ó. Aqui ele já me dá 3%. Então já não seria um produto bacana de trazer. Mas se a gente falar aqui que a gente tem, vamos colocar 15 yuan aqui, ó. 15 yuan. Olha, já me dá 15 de contribuição. Já é um produto para vocês colocarem já na planilha de pedido, na planilha de prévia de pedido, tá? Porque vocês montando ali o pedido, qual que é o próximo passo? A gente vai mandar isso para a China vai confirmar todos os dados com os fornecedores que vocês colocaram ali os links, eles vão confirmar isso, ó, tá ok, o preço é esse, tá ok, beleza. Aí sim, quando retornar, a gente vai mandar para o escritório, que aí lá ele vai fazer todos os cálculos certinhos e vai entregar para vocês. Aí vocês vão analisarem, opa, agora já não é mais cálculo de padaria, agora é o cálculo realmente do produto. Você vai fazer aquela análise, opa, tá dentro do que eu pesquisei, tá melhor ou tá pior. E aí sim vocês vão ter a tomada de decisão se vai seguir com aquele produto ou com o pedido todo, vocês podem alterar. Não é uma compra, tá? Então é uma prévia de uma compra. Então, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso, bem tranquilos mesmo, não é, pô, vou passar aqui o pedido, já vou ter que pagar, e não é nada disso. Vai vir o estudo de custo, vai retornar para vocês, a partir daí, vocês falam, ok, segue. Aí a gente vai confirmar a corretora, vamos confirmar se o dinheiro já está na conta jurídica com vocês, ó, tá tudo certo, aí sim a gente vai colocar o pedido e concluir as transações da importação, tá? Diga, Mariana. Não, desculpa, mantive levantada. Ah, ok. Então, aqui dentro da planilha, gente, ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar aqui, enxergando aqui a planilha? Vou projetá-la aqui novamente. Inclusive, eu coloquei, se vocês notarem, eu coloquei aqui um anúncio premium e um clássico, só para facilitar o cálculo para vocês, tá? Então, talvez seja até uma confusão, por que tem duas? Porque aqui você pode colocar os mesmos 15 reais aqui, ó, 15 yuan, perdão, e aqui o mesmo preço de venda para quanto que muda a margem, ó. Por que influencia isso? Porque aqui a comissão para o Premium, ela é 17%, vocês vão ter que checar isso com o Avante Pro, tá? Aí o Avante Pro vai dar lá qual é a comissão daquele produto, que vocês estão analisando. E nesse caso aqui, geralmente a diferença é de 5%, é de 12%. Então ele muda, ó. Aqui, opa, se eu conseguir vender ele no clássico, eu tenho aqui uma contribuição maior. Por isso que eu mantive aqui as duas opções para vocês. Então vocês vão colocar aqui, é o mesmo item, tá? Vamos colocar aqui a agenda e a agenda. Então vão seguir da mesma forma. Vocês vão ter aqui essa precificação, que inclusive, eu quero ser mais competitivo. Vocês podem vir e trabalhar aqui, ó, o preço final, ó, com desconto. Não fica muito abaixo, mas vamos colocar aqui R$94. Olha lá, ó.
Então, você vai oferecer um produto mais barato, mais competitivo, e vai ganhar a mesma lucratividade aqui posterior. Vou colocar aqui 95, 93. Olha lá, mais ou menos igual, só para vocês terem ideia, tá? Então, para facilitar realmente essa planilha. Caso vocês queiram aí depois incluir algum campo, é só ir adicionar e ajustar as fórmulas também. Ok? Diga, Marcos. Ali na planilha, onde é premium, eu dou 5% de desconto, e o clássico eu deixo 10%, entendeu? E aí eu também, no final, para mim, equilibra o valor, né? Sim, pode. Essa é a estratégia. Eu coloquei o preço ali na mão, mas você pode trabalhar realmente dessa forma, Marco. Ó, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui. O Vamos que é deixar prêmio, que você paga um pouco mais para o Mercado Livre, eu dei 5% de desconto. E o que é clássico, eu dei 10%. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui o preço ideal de venda. Aqui está um produto de 15 yuan, 700, né? Mas vamos colocar que seja aqui R$200. E aqui 200 também. Aqui você vai trabalhar esse desconto para chegar aqui, ó. Isso. Então aqui você pode dar 10 e aqui você vai dar 5%. Isso. Foi o que eu fiz. Você pode fazer esse cálculo, manter os dois com preço igual. Isso. Inclusive, uma das coisas que o Mercado Livre permite você pegar um anúncio seu e dobrar ele idêntico é você alterando um para prêmio e um para clássico. Ele permite vocês fazerem isso. Se você, no meio do caminho lá, tá com os dois ativos e colocar os dois clássicos ou os dois premium, ele vai bloquear o outro, um ou outro. Mas ele permite você lá vender um igual, só vai copiando e só muda ali se é premium ou se é clássico. Isso. E aí você altera ali no teu desconto, você vai ajustando da maneira que você achar melhor. Porque você mantém mais fácil a tua precificação. Você já tem o preço base do produto. Você só trabalha os descontos em cima dele. Senão você tem que pegar o mesmo produto ali que a gente projetou, por exemplo, vou colocar aqui de novo. Tem que pegar o mesmo produto e aqui vir ajustar o preço. Ah, não, esse aqui não é 200, né? A precificação, ele tem que ser 190. E aí você começa a fazer uma bagunça, dá na mesma no final, mas é mais fácil de administrar. Então você vai ter que ficar mexendo aqui com preços para poder chegar aqui no outro, enfim, vou colocar aqui 190, ó. Mesmo 190 você aplicando aqui, ó, vê a margem, olha lá. Ainda tá até melhor ainda. Você vendendo mais barato e aqui no clássico você oferece um produto mais barato e ainda consegue ganhar uma margem melhor. Boa observação, viu, Marcos? É bem por aí mesmo. Aqui, gente, é só uma planilha para dar um norte para vocês, tá? Lembrando que a gente coloca essa planilha aqui para vocês entenderem, para vocês conseguirem seguir. A gente está tentando deixar o mais fácil aqui para vocês fazerem essa busca. Mas vocês podem alterar ela do jeito que vocês quiserem. O Ney fez uma planilha lá que é só o Elon Musk para entender a planilha dele. E ele entende, conseguiu e deu certo. Fez o pedido, já está aqui. Inclusive, já mandamos lá para a China, já para eles certificarem. Aí é o que vocês entenderem. Importante é vocês entenderem que estão no caminho certo. Aí a metodologia de vocês é só seguir. Oi, Elizabeth, boa noite. Qual a dúvida? Boa noite. Quando você está dando esse exemplo aí de clássico e premium, então eu posso anunciar com o mesmo preço, só mudando se é clássico ou premium? Pode sim. Tá, porque eu tinha ficado com esse receio, porque esse 5% e 10% eu tinha dado no preço, porque eu fiquei com receio de ele não identificar que seria algo diferente. Não, ele pode sim. A condição de venda já garante, né? Exatamente. Você mudou a condição ali, clássico ou premium, pode estar idêntico. Você copiar e colar, ele vai passar. Tá, ok, obrigada. Tá bom? A opção de você ter os dois é que você pode precificar um melhor, repassando esse desconto a mais, ficando mais competitiva, do que um premium, ganhando a mesma coisa.
É isso, essa é a diferença. Então, por exemplo, até o Hugo deu um exemplo lá, que ele estava oferecendo um produto no Premium e não ia, ele ajustou para o clássico, que é um ticket até alto, de mais de R$ 500, e conseguiu bons resultados, ele no clássico. E no Premium não andou. Então é interessante vocês terem, quando fizerem esses anúncios, replicarem também. Porque assim, a gente não precisa ficar tentando entender o que o consumidor está querendo fazer. Adivinhar o que ele está pensando, nada disso. A gente só faz e deixa lá. O número que vai dar o direcionamento para a gente. Que aí número é número. Opa, o clássico está vendendo? Beleza, vou dar energia no clássico. Só segue. Então, se a gente ficar pensando, será que ele vai pagar à vista isso? Será que ele vai pagar a prazo? Como será que ele vai pagar? A gente não tem como analisar isso, é impossível. Agora, depois que vendeu e destacou, já está analisado. Então, só seguir. Ok? Diga, Luiz. Inclusive, Fernando, às vezes, quando o Mercado Livre participa de desconto ali no central de promoções, às vezes o desconto fica um pouquinho mais alto no prêmio, eu jogo para o clássico e fecho essa conta. Então, eu também fico modificando o meu anúncio. Eu não tenho 2 anúncios, um no clássico e um no prêmio, mas eu vejo o que faz sentido na hora e fico alterando entre o clássico e o prêmio, de acordo com aquele desconto que o Mercado Livre me dá na central de promoções. Boa. É porque, às vezes, o desconto que a gente precifica ali, que a gente coloca na planilha, vou colocar aqui de novo, vou colocar o exemplo claro aqui para vocês, tá? Então, se a gente precificou aqui, ó, um desconto de 20%, tá? Ó, vamos imaginar, não vou olhar mais de contribuição, mas só para vocês entenderem. Mas seria o ideal para a gente, tá? Aí chega uma central de promoções lá, que ele coloca do jeito que ele acha, que ele entende lá, que ele vai liberar para cada um, e é individual isso, não é uma regra. Ele coloca lá que você tem que aplicar 25%, que ele vai te reembolsar R$10, R$20, que seja. Exemplos, tá? Só que aí essa conta, vamos supor que ela não fecharia. Aqui ainda fecha, né? Mas vamos até jogar um número maior aqui, só para ficar bem claro. Vamos colocar aqui. Ele vai pedir para vocês darem 50%. Ó, boa. Ele vai pedir para vocês darem 50% e retornar R$10. Ok? Ah, caramba, a minha margem vai ficar muito apertada. O que você vai fazer? Muda ele para o clássico. Vamos colocar ele, alterar ele para o clássico. Vamos manter que aí a comissão é diferente, ó. Mas ó para onde já vai a margem de contribuição. Você vai entregar bem mais barato o produto e vai conseguir precificar. Isso é uma análise que vocês têm essa planilha para vocês fazerem isso realmente. Então, abrir uma central de promoções lá com desconto X, Y, você vem aqui, opa, deixa eu ver aqui se eu colocar 50%, 55%, você vai fechar. Caramba, vai ficar apertado meu markup, minha margem de contribuição. Markup não, perdão, minha margem de contribuição. Não dá para eu entrar, vou manter na que eu tô. Certo? Mas é interessante essa visão do Luiz também de alterar aquilo. E aí sim, alterou para clássico, ver se faz sentido. Opa, alterei para clássico, mas esse ticket o pessoal só compra a prazo. Depois, infeliz, volta lá e mantém a tua estratégia inicial. Tá? Não é engessado. Toda central de promoções, a gente entrando um pouco aqui no Mercado Livre, ela é ajustável a qualquer momento. Você setou ela hoje, colocou a data de dia 17 até 17 de abril, que são 30 dias permitido. No meio do caminho você vê que não faz sentido, altera. No meio do caminho apareceu lá uma central liberada, lá aquelas campanhas já deles, com uma vantagem para você, altera, cancela aquela e põe a outra. Não precisa estar amarrado, não. Você pode cancelar, colocar hoje, cancelar amanhã. Então, você pode ajustar da forma e ao momento que você quiser, tá? Não se prendam a isso. Ok? E acrescentar, Fernando, mesmo a gente com experiência, nem sempre a gente acerta, a gente testa toda hora. Por isso que eu falo para vocês não terem medo de testar. Porque eu testo toda hora, eu vou lá e mexo, performou, mantenho, não performou, eu volto atrás, entendeu? Ninguém tem que ter medo de testar, não, tá? É isso aí. Essas partes de anúncio, gente, o interessante, para montar anúncio, não paga.
Para cancelar anúncio também não paga. Então, você pode montar diversos anúncios. Essa estratégia de você ter um anúncio clássico e um premium faz muito sentido inicialmente, até para você startar a venda do produto. Então, eu estou com esse produto aqui, não vende. Por exemplo, a Camila estava lá com as colheres. Eu não sei se você deu ênfase lá nas colheres, Camila. Deixou de lado, né? Mas, por exemplo, não está vendendo lá. Ajusta o preço, coloca no clássico. Opa, não deu. Volta para o premium, ajusta de novo. Até o produto entrar. Então, tem que fazer esse ajuste. Isso aí é mexendo, que nem o Luiz falou. É toda hora. E toda hora que você acessar um anúncio, você vai falar assim, meu anúncio está perfeito. Eu posso garantir para você que não está. Os nossos anúncios não são perfeitos. A gente, toda hora que eu acesso aqui, opa, posso incluir isso aqui. Opa, tem uma palavra-chave que eu posso colocar. Então, toda hora tem como mexer no anúncio. Então, não esperem um anúncio perfeito. Voltando aí em Mercado Livre, né? Que a gente tá cruzado aqui os assuntos, né? Porque a gente está falando de importação para venda do Mercado Livre. Mas se a gente for esperar o anúncio perfeito, a gente não vai fazer. Então faz o anúncio, sobe e vai ajustando ele com o tempo. Mesmo com centenas de vendas, milhares de vendas, a gente ajusta o anúncio toda hora. Troca foto, inverte foto, muda a foto da capa. Opa, essa foto aqui vendeu bem. Opa, mantenho ela. Troquei a foto, parou, volta aquela foto lá que vendia bem. Então, assim, é para se ajustar mesmo, tá? Não se prendam a isso. Alguém tem alguma pergunta aqui da parte de precificação? Diga, Elizabeth. Geralmente, quando eles lançam essas promoções, já fixa deles lá, igual você deu esse exemplo aí de retornar tanto de valor. Aí a porcentagem chega no máximo, geralmente, em quanto? 50%? De desconto que você pode oferecer? Que eles já chegaram a propor, que vocês já viram. Olha, já teve diversas situações. Tem de 5%, de 10%. Às vezes você está oferecendo já um desconto lá, por exemplo, de 50%, eles lançam uma campanha que se você der 5%, eles te reembolsam R$3. E não faz sentido, porque você já precificou ele lá em cima. Aí você não vai entrar nessa campanha porque você teria que alterar teu preço base. Não faz sentido. Mas eu já tive casos deles pedirem ali numa campanha de oferecer 50% e eles reembolsarem um pouquinho. Ou às vezes nem reembolsarem. Então tá ali, você que seta se você quer ou não. Então, se eles oferecem uma campanha que você já está com uma porcentagem igual ou maior a que eles estão colocando lá na campanha, você não pode entrar nessa campanha? Pode, é só você cancelar o seu e entrar lá. Se fizer mais sentido para lucro, você cancela a que você já fez e entra na outra. Ah, tá. Mas assim, se para você vender bem, eles lançam uma de 5%, mas você acha que com 50% você vai vender melhor. Você consegue entrar numa campanha com valor menor, você estando oferecendo um valor maior? É uma outra pergunta. Consegue, você pode colocar, mas não vai fazer sentido, porque ele vai oferecer lá 5%, teu preço vai ficar muito desproporcional, o preço de venda. Se um produto é de R$1.000, você oferece, a gente fala de vender o dobro, né? Se o produto você já precificou ele pelo dobro, você está oferecendo 50%. Aí tem uma campanha que te oferece só 5%. Você vai vender ele a 950? Você pode até entrar nela também, mas duvido muito que vá vender. Pet, o principal conceito que você precisa ter é que o preço é livre. Você participa do que você quiser, você põe o preço que você quiser, entendeu? Você não é obrigada a participar de uma determinada promoção ou sair dela, você entrou, tem que ficar até o final. É 100% livre, entendeu? Sim. Mas só que participar tem bônus para isso, tem bônus nessa participação. Sim, Tem algumas sim, aí você vê se faz sentido ou não, entendeu? Nesse sentido. Nem sempre o que tem bônus é que vai te dar lucro também. A gente só passa para vocês isso porque eu vejo muitos vendedores grandes não participarem de central de promoção, porque eles têm tanto SKUs que eles esquecem de ver esses detalhezinhos e deixam muito dinheiro na mesa. É nesse sentido, entendeu?
mas você realmente participa as que vocês quiserem. Então, a gente, como nós trabalhamos com pouca SKU, é um método de trabalho que eu achei melhor de trabalhar com pouca SKU, mas a gente poder dar mais foco em cada um deles, então a gente consegue extrair o néctar do néctar de cada anúncio, entendeu? Enquanto os outros grandes, que tem 2.000 SKUs, eles não tiram todos esses detalhes em pequenos, somente isso, tá? Mas, assim, em termos de precificação, é livre, você põe o preço que você quiser, participa da promoção que você quiser e por aí vai. Ó, Porque, assim, nesse momento, a minha pergunta não é no sentido de eu aplicar isso, porque o momento não é viável para isso, para mim, né? Não faz sentido para mim nesse momento. Mas, assim, a minha pergunta mesmo é para esclarecimento, porque eu pensei assim, eu estou participando de uma campanha de 50, mas o retorno não está muito bom. Aí tem uma de 40, mas o meu não é 40, é 50. Só que se eu for colocar a margem de 40 mil lá naquela campanha, talvez eu não vou ganhar de outros anúncios, não sei, entendeu? exatamente, é isso. Vai valer a pena? Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque vai valer a pena eu participar pelo lucro que eu vou ganhar. Mas será que vai valer a pena eu mexer no meu preço porque eu posso não vender? Aí eu queria saber se eles vão aceitar o meu com 50 dentro de uma de 40. Isso que era a minha dúvida. É a campanha. Dentro da avaliação das condições, para mim, ia valer a pena pelos bônus que eu estaria recebendo. A campanha é assim, Beth, ó, dá uma olhada nesse produto, ó. Tá vendo? Ó, coloquei ele lá com o preço lá em cima, tá aqui. Ó, preço mais alto. E aqui eu setei uma campanha, ó. Você manda no consumidor, coloquei meu preço aqui de venda, eu que setei aqui. Então eu posso. E aqui ele tá me oferecendo uma outra, ó. Liquida 4,4. Ele fala aqui para eu colocar 5% de desconto off. Não faz sentido eu entrar nela e vender um produto que o mercado vende a R$600 em média, eu querer vender ele a 1.014, porque ele está oferecendo. Então eu não vou participar dela, ó. Tá vendo? Tá aqui, não vou participar. Entendeu? Então nem sempre, ó, ele vai colocar aqui, ele está me oferecendo um rebate, ó. Se eu aplicar 22%, ele vai me dar aqui R$15,40. Eu já estou participando dela, mas setei uma outra aqui, ó, Semana do Consumidor, com preço um pouco mais agressivo nesse produto. Então, até dia 22, ele vai entrar nessa campanha com um preço mais baixo e depois volta para o meu preço aqui, me dando uma redução aqui, ó, de R$15,40. Mas em ambas, ó, eu posso clicar aqui, ó, e simplesmente deixar de participar a qualquer momento. Então, naquele caso ali que você mostrou, a sua de 22, né, se não me engano, a sua de 22, ela tem um período mais longo do que aquela que você vai entrar lá na Semana do Consumidor. Então, quando acabar aquela, automaticamente vai voltar para aquela sua mais longa, né? Exatamente, só que aqui você que seta as datas. Só quando é campanha fixa deles que já vem com a data pronta. Semana do Consumidor, eles vão colocar lá um período, é aquele período lá. Você que vai setar, quando você criar a sua campanha, o prazo que você quer. É porque quando você clica ali, já entra automaticamente a porcentagem. Então, você não é como se fosse assim, eu vou aceitar e o meu está com uma porcentagem maior, vai se manter porque eu coloquei ali num campo que a minha porcentagem é aquela. Pelo que eu vi ali, não é isso. Quando você já aceita aquela promoção, automaticamente ele já pega o seu preço bruto, o teu preço lançado, né, de anúncio, e ele vai tratar automaticamente aquele valor ali em cima. Então, por isso que a minha pergunta até não fez sentido, porque realmente não tem como você entrar e manter o valor de porcentagem maior, porque não existe essa possibilidade. Não existe. Ou você seta ali do jeito que você quer, ou entra na que eles estão te oferecendo. Por isso que o Luiz falou, quando você entra numa campanha que eles estão oferecendo, aí, não está pertinho do que eu vou oferecer. Aí você pode migrar para o clássico, para diminuir a comissão e fazer sentido no resultado final. Porque já é pré-pronto, não tem como você mexer.
Você não tem como Mas lá. no início é bem interessante essa colocação sua de também fazer 2, porque você está iniciando. Então, aquilo que partir e der certo é lucro. Aí você inicia daquela forma, aí depois pode ir tratando como o Luiz falou. Se dependendo do retorno que você vai ter lá de lucratividade, aí você vai trabalhar com um clássico ou outro, aí já é outra etapa. Exatamente. O importante é você entender, aqui voltando à planilha de custo, né, de precificação, você entender, trabalhar em cima da precificação. Ali você pode ajustar do jeito que você quiser e vai colocando na planilha de precificação se faz sentido aquela margem para você. Fez sentido? Segue, independente se é campanha do Mercado Livre ou se você que criou a campanha. Por isso que essa planilha de precificação, eu coloco inclusive ali prêmio em clássico, para você deixar bem na agulha, para você olhar, opa, apareceu uma campanha aqui para mim. Você não precisa ir lá ficar pegando calculadora, calcular. Entra aqui na planilha, digita ali, pronto, já está pronto. Opa, fechou ainda a margem. Segue. Ok, obrigada. Nada. Mariana levantou a mão. Levantei. Na verdade, eu tive uma percepção um pouco diferente com relação a essas campanhas. Eu queria também tirar essa dúvida. Essa campanha que foi oferecida 5%, no que eu entrei, ele me deu o máximo de promoção em torno de 40%. Então, ele me possibilitou, dentro dessa campanha de 5%, dar um desconto de até no máximo 40%. Algumas sim, algumas. Isso, algumas me permitiram. Aí, qual é a minha dúvida? Eu já tinha produtos, né? A gente trabalha com dropship, que o máximo que eu podia trabalhar era em torno de 40%, 42%. E eu entrei nessas campanhas também. Então, hoje, tudo que me permitiu entrar em campanha até esse valor de 42%, eu entrei. Porque a minha dúvida é essa: ele vai mostrar mais? Então, por exemplo, tem a campanha do consumidor, campanha de queima de total, campanha, então às vezes tem 4 ou 5 campanhas. Ele vai me mostrar em páginas diferentes, mesmo eu trabalhando com 40%, 38%, 42%, ou ele não? Ele vai escolher um único anúncio e mostra só esse? Essa foi uma das dúvidas que eu tive realmente em relação a todas as campanhas. Porque o que eu raciocinei? Se ele está me dando a opção de várias campanhas, ele vai pegar vários nichos diferentes. Então, aquele que está procurando música, ele está numa campanha som, está numa outra campanha escola, sei lá. Então, eu fui por esse caminho. Sim. Eu queria saber se é isso mesmo. O que faz sentido quando a campanha é setada lá? Ele não tem, o cara não entra para comprar e fala assim, eu quero comprar um produto na semana do consumidor. Uhum. Não existe isso. Ele quer entrar para comprar uma caneta. Uhum. Mas o que o Mercado Livre faz? É uma plataforma inteligente. Então, se ele vê que você compra muito instrumentos musicais, se ele vê que você compra muito determinado nicho de produto, ele vai ficar jogando essas campanhas para você. Uhum. Só que não dá para você setar ali, acertar a campanha, às vezes nem faz sentido. É campanha, sei lá, de instrumentos musicais, mas tem o desconto que você quer em um lustre, coloca. Uhum. Porque no final ele vai aparecer, ele vai imprimir lá dentro da plataforma quando a pessoa procurar lustre. Então eu aumento mais, eu aumento a chance de eu ter mais visibilidade. Se casar o desconto, o nome da campanha com o tipo de produto, pode sim aumentar, porque ele vai sempre realmente, você tem um perfil lá de música, esse cara só compra música. Ele vai ficar jogando essas campanhas para música. Entendi. Jogando essa campanha para música. Mas entendam, ali ele só coloca esses tipos de campanha com vários nomes porque ele facilita para quem talvez ainda não entenda como mexer, fica fácil, ele só clica ali, que nem o Luiz falou, tem muitos players que vendem e nem põem desconto. Uhum. Porque às vezes não sabe setar aquilo, então ele põe um pré-pronto ali, clicou, deu certo, opa, vou oferecer um produto mais barato para o consumidor. Uhum. Mas ele é ajustável, você pode ajustar do jeito que você quiser. Se fizer sentido a promoção, tiver esse reembolso para você, entra. Entendi. Mas as campanhas, Fernando, eu acho que ele está atrelado à categoria. Sim, é o tipo de produto, categoria. Da categoria. Então, dos instrumentos musicais, você não vai conseguir setar um lustre dentro dessa campanha. Uhum. Às vezes ele libera algumas coisas que não tem nada a ver ali, mas realmente ele vai sempre linkar categoria com a campanha. É isso aí.
Você não precisa pegar todos os seus anúncios e jogar dentro daquela campanha. Cada anúncio pode estar em campanhas diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, uma mesa de 8 na Semana do Consumidor e uma mesa de 12 na de instrumentos musicais, de equipamento de som. Você não precisa estar junto tudo numa campanha só, entendeu? Então, é só um nomezinho mesmo, pessoal. Ele no final não vai fazer muita diferença, não, tá? Tá. Eu estava até olhando aqui se tem alguma outra tipo de campanha com algum nome diferente e com algum produto que não bata aqui para mostrar para você. Inclusive, a gente mesmo cria a nossa própria campanha, eu só boto assim, promoção. Sim. Eu não ponho nenhum nome específico. Não... A campanha, ela não dá ranqueamento, né? Não dá relevância no teu anúncio. No final das contas. Ele realmente é só para chamar mais atenção quando imprime ou quando tem esse cashback ali que a gente aproveita para otimizar um pouquinho mais o nosso lucro. Até Ele porque não vai ele impulsionar mais o teu anúncio, não, tá? Ele dá esse desconto em cima do meu preço cheio, não é da minha campanha. Eu botei lá 50% de 1.000. Aí o cara me dá 5% de 1.000, não de 500 que eu estou vendendo. Exatamente. Enrola tudo. Então, se ele chegasse, se ele lesse meu preço que é 500, você quer dar mais 5%? Legal, vamos embora. Entendeu? Mas não, você tem que tirar tudo para voltar tudo, aí é complicado. Sim, exatamente. Exatamente isso, Marcos. Boa leitura. Oi, Beth. Se me permite a colocação também, eu acredito que, aí com a experiência de vocês, eu vou me esclarecer se seria isso mesmo. Quando a gente recebe aquelas mensagens de temos um cupom de 5%, 10%, provavelmente, quando a gente está participando, a gente está dentro daquele grupo, que quando clica lá, vai puxar talvez os nossos anúncios. Eu dou 5% em instrumento musical. Aí, se a gente está participando da campanha de instrumento musical, provavelmente deve aparecer a gente nessas opções. Vocês acham isso? Ele vai imprimir, se for instrumento musical, vamos falar assim, né? Se for campanha de instrumentos musicais e for instrumentos musicais que você estiver vendendo, ele vai dar ênfase para quem busca mais instrumentos musicais. Mas é um nicho de produto, mas isso daí, o nome lá não importa. O que vai importar é o resultado final. Se o desconto que ele oferece lá e o cashback, que nem todas as campanhas ele dá cashback, nem todas. Eu tenho uma conta aqui que poucos anúncios ele dá cashback, e outros eu tenho uma outra conta que ele me dá um pouco mais de cashback. Você vai ver se faz sentido para você ou não entrar naquela campanha ou não. Mas eu estou falando assim na perspectiva do comprador, né? Porque eu, como compradora, eu recebo várias mensagens de cupons, né? Você vai lá em mensagem, você vê lá, vai lá em cupom, não precisa cupom como comprador. Aí lá tem assim, cupom de 5% para compra de instrumentos musicais, um exemplo que a gente está usando aqui. Aí, quando eu clico ali, tem uns que é assim, que funciona exatamente assim. No momento que eu clico, ele vai me levar àqueles instrumentos musicais que tem 5% de desconto. Então, eu estava pensando que talvez o Mercado Livre possa ter até esse tipo de ligação, mas aí eu não sei, não sei se vocês já tiveram essa percepção. Porque, por exemplo, você tem lá produtos, eu como comprador, eu recebi um cupom, tem uma listagem de cupons que quando eu compro, eu ativo um monte. Eu já ganhei várias vezes desconto ativando. Eu saio ativando, aí quando eu vou comprar uma coisa, aí eu recebo um valor imenso de desconto. Aí, lá são os cupons, aí vai dizendo 5%, aí fala assim, você quer ver exatamente esses do 5%? Você quer ver esses do 50%? Aí eu estou pensando assim, na outra ótica da gente como vendedor, provavelmente a gente pode estar nessa lista lá. Sim. Cupom Para aí motor de busca... Quer falar, Fernando? Eu só ia falar que assim, cupom é uma coisa e a central de promoções é outra coisa. Central de promoções, você vai pegar e vender pela metade do dobro ou ajustar conforme for a tua margem, usando a planilha de precificação. E isso é uma coisa. Você pode criar cupons também. Aí você vai entrar depois lá dentro da central de promoções e criar um cupom. R$5, R$10. Você cria o cupom do jeito que você quiser, em porcentagem ou em valor. Você pode criar isso também. Aí sim você vai colocar lá um cupom lá, vamos falar, Semana do Lustre, você vai criar. E ele pega, o Mercado Livre pega esses cupons e fica jogando lá para quem quer pegar.
Pode ser que esse cupom pode ser de R$1, pode ser de 10, pode ser 50, de 100. Mas ele não serve para todas as categorias de instrumentos musicais. Esse cupom é específico de quem criou ele. Então, se você criou um cupom de R$10 e jogou lá no ar, alguém lá aceitou, ele tem que comprar de você para poder ter esse cupom. Ele não dá para comprar da Roberta ou do Marcos. Não tem como o Marcos dar um cupom que você criou. Você tá falando assim que, por exemplo, então, a central de promoções, quando você coloca lá o valor da central de promoções, ele é algo coletivo. Aí, quando você cria o cupom, é algo individual. Não, Não, central de os dois- promoção também é Bota individual. mistura uma coisa com a outra. Não, Entendeu? central de promoção, você vai aplicar desconto. Você vai criar ali o desconto e colocar o prazo ali que vale a tua campanha. Você vai colocar 1.000, vou vender por 500. Precificou, voltando à planilha de precificação. Precificou, fechou a conta. O cupom, você vai criar um cupom e você pode colocar para qualquer um dos seus produtos, para um só, para todos, igual a central de promoções. Mas quem pegar esse cupom teu, só vai funcionar para o teu anúncio, onde você setou, onde ele vale. Você que vai habilitar. É porque o Mercado Livre ele está fazendo exatamente como a regra real do mercado, porque hoje em dia muitos sites eles estão fazendo essa jogada de falar que é cupom, mas no final não é cupom. Agora, como o Mercado Livre está utilizando, realmente é cupom, porque você vai ter que colocar a identificação do cupom lá, como você está falando. Então, por isso que também tem essa questão, não é automático, porque tem um monte de sites na internet que falam, é cupom. Aí você entra lá, na verdade, é um promocional, como você está falando, não um cupom. E ele não está misturando as coisas, está bem claro. Obrigada pelo esclarecimento. Ele é bem... É que são só as duas coisas diferentes, mas no final ele vai comprar o seu produto com desconto. Sim, Só sim. isso. É Só uma muda a campanha, narrativa da história. só muda a narrativa. Só tem que tomar cuidado, que aí eu não sei também como funciona, se vocês já tiveram essa experiência. Se Lá, você participa de uma campanha, aí você já está com 50%, aí vocês dois já deram um desconto tendo 50%, aí você dá o cupom, aí teria, além dos 50%, Sim, ainda 5% em cima desse valor de 50% de desconto? exatamente. Ah, tá. Exatamente. E aí você pode setar anúncio por anúncio. Esse aqui eu quero, minha margem comporta. Esse não dá, porque a margem já está curta. Você pode ir setando isso. Aí você tem que fazer clicando um a um. Eu quero colocar só para aparecer um cupom e ficar mais atrativo. Coloco lá R$5. Não coloque em porcentagem. Que é mais perigoso. Coloca R$5. Pode ser porcentagem também. O importante é, voltando à planilha de precificação, é vocês entenderem, vou colocar aqui de novo. O importante é vocês entenderem isso daqui, ó. Por quanto que vocês estão vendendo e a markup final. Se entrou cupom de desconto, se entrou 50% de desconto ou não, vocês entendendo a precificação, vocês vão estar livres para entrar em qualquer campanha, criar qualquer cupom. O importante é vocês entenderem isso daqui. Opa, se eu colocar uma campanha aqui de mais R$10, então vou só para simular, eu não tenho aqui o campinho de cupom, mas poderia criar aqui um campo de cupom. Ó, você pode colocar e acrescentar na tua planilha, cupom. E vou colocar aqui R$10. Então vou só colocar aqui no frete, só para ficar melhor, visualização e mais rápido. Ó, minha margem, quanto já cairia se fosse R$10 o cupom. Só para facilitar a visualização. Então vocês podem ajustar aqui a planilha depois da maneira que vocês quiserem, tá? Acrescentar cupom, eu quero colocar um custo aqui meu de 1%, que é meu operacional, enfim, o que vocês acharem que seja interessante. O importante aqui, gente, é vocês entenderem o processo. Depois, cada um, aqui não é uma regra, que você tem que seguir isso. A gente está dando o norte para vocês, explicando uma forma que a gente usa. Se você achar uma maneira melhor para precificar, ou ficar mais fácil o entendimento para você, só seguir. pessoal, vamos voltar ao nosso assunto, né? Que a gente acabou fugindo muito aqui, que era importação, a gente acabou. No final da aula, de repente, se tiver mais alguma dúvida em relação à central de promoções, a gente volta. Boa, boa. Sobre aqui a planilha de precificação, gente, entenderam bem? Alguma dúvida aqui ainda?
sobre aqui eu mandei a planilha nova para vocês mais cedo. Tudo ok. O pessoal já está andando. Gostaria que quem não fez ainda os anúncios lá, os anúncios não fez ali os exemplos, mandassem para a gente. Pegasse ali, colocasse o link do Mercado Livre, o link do 688 e mandasse para a gente analisar. Pelo menos vocês estão fazendo o cálculo correto aí da parte de cálculo da importação, tá? Quem não fez ainda, ok, não estou fazendo esse ponto ainda, mas quem tiver, mesmo que não dê margem, mais uma vez eu repito, manda para a gente. Ok aqui? Alguma dúvida? Vamos passar para estruturação do pedido, tá? Isso é uma prévia. Lembrando mais uma vez, essa parte de estruturação é uma prévia para vocês, não é para vocês fazerem. Não é um pedido já pronto, opa, vou desenhar e vou mandar para eles, vou ter que pagar, não é nada disso. Vou apresentar aqui novamente para vocês visualizarem. Vamos lá, estão verificando aqui. Isso aqui eu já mandei para vocês, eu vou mandar até de novo no final da aula. Então aqui essa planilha é uma planilha padrão que nós usamos em comunicação com a China. Então a gente entendeu que fica assim, com menos dúvidas possível e para a gente ganhar tempo. Porque você imagina se a gente manda aqui um monte de desorganização, cada um manda de um jeito ou do outro, vai ficar um embaraço lá tremendo. E a gente está pegando aqui uma parte em português, que temos que traduzir para inglês, e depois lá do inglês para o chinês. Então, quanto mais informações e mais claro for aqui a planilha, mais rápido vai ser o retorno para vocês mesmos. Então, qual que é o padrão? Aqui é para um controle interno de vocês. Então, vocês vão colocar aqui, coloquei aqui 1º de março, mas no caso aqui hoje já seria 17. Aqui a planilha 001. E vou colocar aqui 25 de maio. Eu não coloco data aqui, perdão. Esse aqui é o pedido número 1. Eu uso isso como controle para os meus pedidos. Então, esse é o pedido número 1, depois tem um pedido número 2. Poderia ser aqui o pedido 2 de março também. Isso aqui é um controle que eu uso interno, isso aqui não é necessário, não faz diferença lá para a China, mas como já é um padrão de uso aqui, eu segui para vocês. Aqui sim, são informações que vocês têm que preencher. O nome da empresa, quando já tiver, CNPJ e o endereço. Está faltando até um aqui. E o endereço. Colocar. Espera colocar. Então, aqui, vocês têm que preencher isso aqui, tá? Vocês vão preencher depois com os dados da empresa de vocês. Aqui, ó, para vocês entenderem. Aqui é como uma observação. Então, se tiver alguma informação para esse SKU aqui, número 1, você vai colocar nesse campo. Então, nesse caso aqui, por favor, checar se ele vem com embalagem. Então, se ele tivesse uma outra informação, você ia colocar aqui, embalagem, e vão colocar aqui, cor black. Só para ratificar, tá? Ele já está aqui, vamos dizer que ele já esteja aqui circulado com a cor black, mas o que a gente puder colocar, black color, né? Color black. O que a gente puder colocar aqui para facilitar esse entendimento lá, a gente vai colocar. Se ele não tiver nenhuma observação, deixa eu ver se tem algum que não tem observação. Ó. Esse aqui não tem observação nenhuma. Ó. É só um ok, não tem o que se observar. Certo? Mas é importante vocês colocarem isso aqui, a observação que vocês estejam. Ó. Por exemplo, o cabo de força padrão Brasil. Não é nem um cabo de força, é um microfone, mas não importa, é só um exemplo aqui para vocês. Aqui a quantidade, você digitou a quantidade aqui, ele já faz o cálculo automático. Ó. Se colocar aqui 1000 peças, ele já faz o cálculo automático. Então aqui você vai preencher a quantidade que você está preenchendo para fazer essa prévia de pedido, para esse primeiro análise de custo. Vai colocar o preço do produto, aqui 30 yuan. E aqui ele já vai dando o final. Ok? Aqui vocês vão colocar ó, um print da tela do que vocês estão comprando.
é importante vocês verem no 688 que quando vocês digitam um produto, ele vem aqui em cima, em alguns casos, ó, de 23 a 37. Porém, vocês têm que checar abaixo o que é de 23 e o que é de 37. Aqui que está o detalhe. A Mariana, acho que mandou um estudo de custo aqui para a gente analisar, pegou o número menor aqui de 23, mas escolhendo um produto que era mais caro. Então, ela não se atentou aqui nesses detalhezinhos, que é uma letrinha pequenininha, ó. Então, desculpa até de citar, Mariana, perdão, eu nem perguntei se podia citar, mas é um exemplo assim prático. Não, eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. E vai passar. Obrigado. Então, aqui vocês precisam se atentar ao tipo, o produto aqui, ó, porque às vezes ele pode estar aqui, ó, 1 yuan. Aí você, opa, é 1 yuan, eu quero. Mas está olhando a fotinha daqui, que é o de 24. Ó. Então, depois que vocês olharam o produto, aí olhando na busca, tá, gente? Vocês vendo na busca no 688, quando entrarem no anúncio, ó, vamos acessar ele aqui, pra vocês verem, ó. Quando acessar o anúncio, ó, tá aqui, ó, de 23 a 37. Aqui embaixo que estão os produtos, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui ele tem essa variação, mas poderia ter aqui no final, ó, uma embalagem aqui de 1 yuan. E aí você vai lá e escolhe o anúncio. Então tem que ficar atento com isso daqui também, para vocês pedirem, ó, tá vendo, ó? É uma mudança sutil, ó, mas dá para entender aqui. Vê a foto, ó. Eu tô só de passar em cima o mouse, ó. Esse é preto, esse aqui é meio em grafite, ó. Ó, ele muda um pouquinho. Esse aqui já muda. Aqui já muda também, ó. A cor de muda, que ele muda aqui o design. Então poderia ter um modelo aqui que não viesse essas partes aqui, ó. Fosse mais barato. Então aí o que não vem a parte é mais barato e o que vem as partes vai ficar um pouco mais caro. Então para isso, importante vocês fazerem o quê? Circular o que vocês querem. Opa, eu coloquei aqui e vou voltar para a planilha. Circularem aqui, ó, qual é o modelo específico que vocês querem, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, eu coloquei propositalmente para vocês entenderem também. Então, se esse é 24, esse é 33 e esse é 37, o ideal é vocês fazerem um anúncio de cada. E aí, vocês vão colocar ele aqui, um de 24, um de 36, um de 37. E aqui colocar o valor de cada um. E depois, vocês vão grifar aqui, ó. A gente usa esse padrão aqui só para uma identificação, que ele é do mesmo fornecedor. Tá aqui, ó, o mesmo supplier. Então, se fosse esse microfone o pedido correto dele, a gente tem que abrir ele em 3, um de 23 e a quantidade dele. Porque como que a gente pega aqui 3 itens diferentes, com quantidades diferentes, ó, um é 100, outro é 200 e um é 50. Eu não posso simplesmente colocar 350 aqui, ó, e colocar o preço deles dividido, feito uma média aqui. Tá? Na invoice, depois a gente vai ter que destacar os 3 modelos. Ok? Até porque se chega aqui, vai, por um caso, lá vai ter uma conferência na carga de vocês. Ué, tem 3 produtos vindo numa descrição só. O que é isso? Então, vocês têm que abrir esse SKU em 3 pedidos, em 3 linhas aqui, ó. 3 linhas. O do Ney, você viu, Ney, que eu fiz no seu pedido aqui, estava aberto, eu juntei todos eles e coloquei ali para facilitar. Eu não sabia que era um fornecedor só. Então, aí quando você tem ali, já no próprio 688, você vai comprar ali cores diferentes, por exemplo. Você vai colocar esse aqui 10 peças cor azul, esse 10 peças cor verde e esse 10 peças cor preto. 3 SKUs. E a quantidade de cada um. Isso tudo é para facilitar o entendimento lá. Ok? Para não ter confusão, porque cada confusão dessa, quando retorna, a gente perde um dia ou 2 refazendo, até porque agora na China, eles estão começando o dia agora. Então vai dar 15 para as 8 lá. Vão começar o trabalho. Mas a gente está parando, aí eles vão responder lá, a gente está dormindo. Nem sempre, né? Tem o Luiz aí, ele é 24 horas. Mas, só para vocês entenderem. Então, quanto mais detalhado tiver ali
no pedido, no esboço do pedido de compra, mais tempo a gente ganha e menos possibilidade de erro. É claro, o erro a gente vai corrigir, só que vai ficar esse vai e volta, vai e volta, vai e volta, que a gente pode evitar. Ok? Alguma dúvida aqui? Ok? Vou mostrar novamente aqui a planilha de pedidos. Então, aqui, depois que já está tudo automatizado, tá? Então, você digitou aqui a quantidade, ele já vai alterar aqui o subtotal do produto e o total aqui também. Então, se eu pegar aqui e colocar 100 peças, ó, ele já alterou o total. Certo? Ele já alterou o total. Então, se eu colocar aqui 50, alterou novamente, mas vamos colocar aqui 1000. Olha lá, já alterou também. Então, aqui é para facilitar também o cálculo para vocês, não precisarem fazer na mão, tal. Ah, eu tô com 10 SKU. Vamos clicar aqui, inserir coluna, e aí vocês vão copiando esse mesmo padrão. Vamos inserir mais uma aqui. Ó. Inserir, vamos organizar aqui. Vamos pegar essa, vou copiar e vou colar aqui. Tá pronto, eu só vou colocar aqui o número 8. Vou ajustar aqui, já está até o final, já está até o final aqui o cálculo, e vou setar com a foto correta e o link correto do meu novo anúncio, o preço. 40 yuan, isso aqui só vou pegar 30 peças. E assim sucessivamente, se é 9, 10, 11, 20, 30 SKUs, é só ir acrescentando aqui e organizando. Por que os números é interessante? Para a gente poder falar. Eu não sei, a gente não sabe todos os produtos o que são. A gente não entende de tudo. Vocês que estão fazendo a busca, você olhando ali a foto, você sabe o que é, mas nem sempre a gente não sabe. Então a gente vai tratar por número. Então lá, ó, o número 8, ele precisa ajustar, eu não sei o que é isso, está dando um problema. Eu sei, eu vou vir aqui no número 8 e vou seguir. Opa, já sei que é esse produto aqui. Ah, não, é o número 5, tem uma observação. Opa, já sei que é esse anúncio aqui. Só para vocês entenderem por que tá organizadinho assim, tá? Ok, até aqui? Aqui as fotos, dar o print da tela e colar aqui, ó. Tá aqui, ó. É dar o print e colar. E aqui que é o importante, ó. Fornecedor. Vocês vão colar o link do 688 aqui, ó. Vamos clicar aqui no link. A hora que eu clicar, ele já abre direto, ó. Ó. Vamos lá de novo. Aí, abriu. Olha lá. Cliquei aqui, ele já abriu o link. E aí que ela vai olhar? Que a pessoa vai olhar lá na China. Opa! Até porque vocês colocaram tudo... ele vai abrir o link lá, vai estar em chinês. E na maioria das vezes... Deixa eu voltar aqui para a planilha. Vocês vão estar... Aqui está em chinês, que eu já coloquei em chinês. Mas pode ser que tenha algum que esteja traduzido para vocês identificarem melhor. Então, todos aqui estão em chinês. O ideal também é circular aqui, ó, o escrito em chinês, não traduzido, tá? Porque você manda aqui em português, eles vão enxergar do jeito que a gente está enxergando aqui em chinês, ó. Não vão entender nada. E aí vai ter que ficar contando. Opa, é o item 1 e o item 3. Se os caras lá mudarem a ordem aqui do anúncio, vai dar confusão. Entenderam? Então, o ideal é dar o print aqui também, sem estar traduzido, ali usando aquele Google Tradutor, tá? Deixa eu ver se tem algum aqui que esteja traduzido. Acho que não tem nenhum, tá todos em chinês. Então, o ideal é estar todos em chinês, ó, porque aí não tem erro deles identificarem lá. Que eles vão chegar lá, opa, ele já sabe que é esse descritivo aqui, não sei qual é. Vamos pegar aqui, ó, o item B, só para a gente ver o que ele é. O item B, tá aqui em chinês, vamos pôr em português. Olha lá, isso aí tá B. Por coincidência, tem um Bzinho lá também, mas se tiver algum outro escrito B, mas aqui, por exemplo, ó, folhas de Gingchu, não sei o que é isso. Eles vão ler em chinês. Em chinês, eles vão ler em português, que é o mesmo chinês pra gente, tá? Então, sempre mantenham a língua chinesa aqui, ó. Vai pela foto, opa, é esse. Aí eu venho aqui, vou dá o print, né, da quantidade que eu quero.
100 peças, e vou printar aqui a tela inteira e depois vou colocar aqui um grife em cima desse produto, ok? Isso aqui é só para facilitar, tá, gente? Alguma pergunta aqui sobre essa parte de montagem aqui do pedido? Ok, tudo certo. Depois de 30 vezes ainda acha um errinho, né? Você falou e viu um negócio errado. Do teu pedido? Mas continua, Toninho, depois eu falo com você. A gente ajusta. Ó, separei 3 cores. É isso aí, ó. Pois ajusta, não tem importância. Até porque eu te mandei ele, você colocou 3 cores, eu vi só dourado e coloquei lá, dourado. Sim. Eu comprar dourado. Certinho. Então é isso. isso. Não tá errado, não. Quem errou fui eu. Mas a gente está aqui para isso mesmo, né? E tirar essas dúvidas para que sejam mais assertivos. Que nem vai chegar lá, para precificação, ok, porque vai chegar aqui, olhar. Mas se você não detecta aqui, ia vir, ao invés de ser 3 cores, 10 pretos, 10 dourados e 10 brancos, iam vir 30 dourados. Então é importante ter esse alinhamento aqui, tá? Doutor, quer fazer algum complemento aqui, em cima dessas planilhas? Nada, tranquilo. Você é muito mais organizado que eu nisso aí. E aí tem só um acrescentando, né? Por mais que venham 30 dourados, vai vender de qualquer jeito, tá? Exatamente. Mas às vezes pra gente vai ficar, caramba, o que eu errei? Vai ficar igual o caso da pipoqueira que eu dei lá. Caramba, não olhei ali, é um detalhezinho da medida. Vendeu também, mas fiquei com aquilo lá remoendo, enfim. Para você entender onde você errou para que não aconteça de novo, né? Porque não veio do jeito que você queria, somente nesse detalhe. Sim, porque esses detalhezinhos aí que não vai influenciar na venda final, mas não foi do jeito que você queria. Exatamente. Ok, gente? A gente vai falar um pouquinho, alguma dúvida aqui sobre essa busca, sobre essa organização dos pedidos. Tudo ok, gente? Tudo certo? O Ney já até corrigiu aí, ótimo, foi excelente a aula, já valeu a pena, né? A gente vai falar um pouquinho da estruturação do pedido agora. Então, a gente fala o que é a estruturação do pedido. É a gente ter os tickets equilibrados dentro de um pedido de compra. Se você trouxer só ticket barato, você vai ter uma trabalheira danada, muito trabalho, miudeza, muita venda, mas com a margem pequena em cada um. Ou mesmo que seja uma margem grande, o trabalho é muito grande. Então, você tem uma margem de 100% de margem de contribuição ali, vamos dizer. Você comprou por 10 e está ganhando 10. Só que você tem que vender 10 produtos desses para ganhar R$100. Diante de um produto que você trouxer de um ticket mais alto, se é um que você vende, você já ganhou os R$100. Entendeu a proporção? Então, ficar trabalhando muito, que nem às vezes pega esse pessoal de venda de miudeza, pessoal, vendi 300 SKU, ganha R$2 por SKU. É ruim? Tá com a margem boa? Pode ser uma margem excelente, mas é um trabalho muito longo, é muito trabalho. Então, o que a gente separa isso? Tenta fazer um balanço para você ter esse produto de ticket baixo, mas ele não é o melhor dos cenários, e escalar os produtos de ticket de valor agregado maior. Então, para vocês entenderem, o próprio convite aí da nossa reunião de hoje tem ali embaixo uma sugestão, pelo menos para vocês terem uma noção para seguir. Então, vou estruturar meu pedido. Eu vou colocar 10% desse ticket baixo, depois eu vou colocar 40%, 50% de um ticket médio bom, de R$150 a R$400. E depois eu vou estruturar uma porcentagem desse meu pedido acima de R$500. Vou colocar aí 30%. E depois uma porcentagem também um pouco menor, mas um ticket acima de R$1.000. Isso aqui é uma sugestão também, tá, gente? Então, um exemplo. Achei aqui 5 itens. Todos eles, falo no garimpo, todos eles de R$500 em média. Preciso gastar tempo procurando um produto de ticket baixo? Não tem necessidade. Então, você está bem equilibrado.
Aqui a gente coloca, por quê? Até para vocês receberem uma diversidade de produtos e depois vocês naturalmente afunilarem e darem profundidade de compra. Então, você vai trazer, que nem o Ney colocou, 30 peças de um determinado produto. Chegou, pô, é legal, é o que eu queria, não preciso ajustar nada, veio com controle, veio com isso, veio com aquilo, do jeito que eu queria, só vendeu. O que eu preciso fazer agora? Dar profundidade. Opa, agora eu vou enfiar a mão, agora eu vou pôr 100, 200, 300. Então, é para vocês terem isso em mente, porque o que vai fazer vocês colocarem em profundidade vai ser a venda depois. Então, imagina vocês trazerem o pedido todo de miudeza. Vocês vão trabalhar pra caramba para ganhar pouco. Ganhar pouco, vamos dizer assim, vamos falar que tempo é dinheiro, tá? Então, vocês vão ficar gastando tempo separando um produto ali pequenininho para vender, para ganhar um pouquinho. Enquanto um produto que você vender de um ticket maior, um produto aí de R$3.000, um exemplo, tá? Que, por exemplo, o Luiz vendeu ali, produto de 4.000. Quantos produtos de R$50 tem que vender para chegar? E aí, o que é o mais interessante vocês colocarem em mente, não é porque o ticket é baixo que você está comprando menos. Eu vou comprar só ticket baixo porque o ticket baixo eu vou comprar pouco. No valor total da operação, você já vai gastar aquele valor que você já tinha pré-determinado. Então, é R$50.000, um exemplo. Se for R$50.000 de ticket baixo, de ticket médio e ticket alto, é R$50.000. Entenderam? O retorno é o mesmo depois no final, com menos energia aplicada. E até relatos, por exemplo, o item que a gente coloca mais baixo. O Rondinelli deu esse relato aí em uma das nossas reuniões anteriores. O ticket mais barato dele, que a gente chama aí de boi de piranha, é o item que menos vende. E o item acima de R$500 é o que mais vende. Item acima de R$1.000 é o que vende. Então, só para vocês entenderem que não é o ticket barato que ele vai vender mais do que o caro. Até porque, o que acontece nas primeiras compras, tá? Nas primeiras importações de vocês? Hoje vocês vendem via mercado Correios, certo? E aí o cara vai comprar uma caneta de R$10. Vai demorar 30 dias para ele receber e mais R$10 é o frete. O cara, eu não vou esperar tudo isso, não vou comprar isso. Agora, um ticket mais alto, o cara vai colocar na balança. Opa, eu espero. Então, muda um pouquinho a prioridade. É claro, não é uma regra isso. Mas, na prática, a gente vê isso. A gente tem tickets baixos que, na conta, por exemplo, do mercado do Correios, vende menos do que um produto de valor agregado maior. Então, não precisem ficar pensando no ticket boi de piranha. Deu margem aos outros, só segue. Diga, Paulo. Então, Fernando, eu tive essa experiência que você acabou de falar, né? Eu trouxe, salvo engano, foram basicamente 4 SKUs. E os 2 que eu mais vendo são os 2 de ticket mais altos. E, inclusive, o meu ticket mais alto, que é a bicicleta ergométrica, eu trouxe 80, já vendi a metade. Caramba, olha aí, que legal. É isso aí. Então, tem que quebrar esse paradigma que é produto barato, barato, barato. Não é. Não é isso. Então, e qual a energia que você ia ter para vender? 40 produtos desse ganhando dinheiro para 40 produtos de R$10. A energia você ia gastar a mesma. Mas olha aí o ticket que está vendendo. E isso faz abrir a mente para buscar tickets mais altos. Tanto é que a gente tem projetos, a Luiz já chegou produtos aí que vai vender a 4, 5, 6 mil reais. Então, só para vocês entenderem o jogo do Mercado Livre, não é para vender miudeza. Até pode se vender? Vende. A gente usa ela como um boi de piranha, que aí eu vou pegar esse produtinho barato, vou pô-la no full, que o cara vai receber amanhã, pede esse negocinho aqui. Aí o nego compra de muito impulso assim, vai comprando e o produto vende realmente. Um prazo de entrega melhor, que aí tá num full, do que ele ficar esperando 30 dias para receber uma caneta de R$10. E sem contar que a energia é menos, né, Fernando, quando você envia para o full. Você pega uma quantidade grande, manda de uma vez só, e lá eles vão distribuindo para você o boi de piranha.
E confesso para você que a minha conta, depois que ela pega a tração, eu nem me preocupo mais com boi de piranha, né? É isso aí. O boi de piranha, o que é esse ticket baixo? Geralmente não dá o lucro. Então, para que a gente gastar energia nele? Não faz muito sentido. Não sei se vocês estão conseguindo entender essa parte de estruturação. Opa, esse produto aqui está difícil, não estou achando ele. Esquece, segue. Continua o restante do pedido de vocês. Oi, Beth, pode falar. Tá mudo o teu microfone. Qual é o valor que vocês indicam para mínimo de um boi de piranha? Mínimo. Para Então, venda, a gente venderia no mínimo por quanto? então, o mínimo vai ter que ser a margem que você... Vamos dizer que ele é 0 a 0. Você vai jogar na planilha ali de precificação os custos básicos, que, por exemplo, R$ 6,75 é um custo fixo abaixo de R$ 79. Você vai ter que jogar ali dentro da planilha para ver se ele fecha. Então, não existe um mínimo. Tem que fechar a conta. Também não adianta você fazer para vender com prejuízo. Uhum. Eu entendi, assim, claro, a configuração em relação ao valor para poder vender. Mas, porque acho que é 79, né? Depois de 79, pouco, aí é frete grátis, não é? Foi assim. Quando você, acima de 79 mais, você é obrigado a pagar o frete. Aí tem a planilha de frete, que depende... grátis para o consumidor, para o comprador. Frete grátis para o comprador, mas para você... A gente está pagando. Então, assim, se colocar abaixo de 79 e pouco, aí para a gente seria melhor, para a gente não pagar, no caso. Exatamente. Você não oferece o frete grátis, a pessoa que paga o frete praticamente integral. E você só vai pagar R$ 6,75 nesse lugar de frete, vamos chamar assim. Fernando, ela está em dúvida. Eu vou colocar na planilha de precificação aqui de novo, vou simular um item desse. O Ney está me analisando, Ney? Não. Você não processou. Ó, vamos colocar aqui que esse item aqui seja 78,99, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu acho que não estou muito com a dúvida de como precificar, que eu estou até fazendo isso, né? Já fiz até nos anúncios. A questão maior, sabe o que é? É porque, assim, quando a gente está vendendo um produto, eu penso não pelo lado do comprador. Se o comprador não ganhar um frete grátis, alguma coisa assim para ele, aí ele vai falar assim, pô, não vai valer a pena para mim. Aí, geralmente, no Mercado Livre, para ganhar frete grátis, deve ter algumas regras. É isso que eu queria entender. Regra é de R$ 79. Então, para a gente, no produto, 79 seria ruim que a gente estaria pagando, mas para ele seria bom porque ele estaria ganhando o frete grátis. Sim. Então, eu pensei na questão seguinte: o boi de piranha seria uma coisa interessante também se às vezes a gente tivesse dois da mesma linha, porque às vezes o cara está interessado em alguma coisa de cozinha, um exemplo. Aí fala assim, poxa, para eu pagar o frete, eu prefiro comprar um outro também que ele tem, juntar os dois, pelo menos o que eu ia gastar no frete, eu estou investindo no produto. Mas não dá para a gente fazer essa análise, Beth. Por exemplo, você tem um produto só de R$ 50. Ele não quer comprar o outro, e aí? Olha, eu, como compradora, várias vezes eu já comprei outro produto dele, até sem precisar muito, porque eu prefiro ganhar um produto do que eu gastar em frete e perder o dinheiro. Pode conciliar, mas se a gente for tentar entender a cabeça de claro. A gente não vai conseguir andar. E aí, o que você pode fazer? Por exemplo, eu tenho produto, esse mesmo produto eu vou projetar aqui de novo, ó, para você entender na parte de precificação, tá? Isso. Estão enxergando aqui, ó. Vamos vender esse produto aqui a R$ 79,00 e aqui o custo do frete é R$ 6,75. E esse daqui eu vou vender a 110, pagando R$ 26,00 que eu tenho que pagar esse frete. Vamos colocar aqui R$100. Vamos ficar aqui R$ 105,00. Filhote. Tá projetando para você?
Vai jantar, vai pra cama. Tá, ó. Então o que você pode fazer? Trazer o mesmo produto e você fazer anúncios diferentes dele com essa estratégia. Então você na hora, por que essa planilha de precificação é importante? Ó, o custo é o mesmo. O João tá bem dormindo ali na sala, ele já jantou? Eu acho que tem o microfone, Paulo, só fechar ele para gente. Ele não vai lançar, não vai jantar. Ele acabou de comer muita coisa. Paulo, só fechar o microfone, por favor. Ó, então aqui para você, por que essa planilha é interessante, ó? Aqui vocês têm os mesmos produtos, ó, o mesmo custo, é o mesmo produto, é a agenda. Uma eu coloquei uma estratégia de vender a R$ 78,99 e o custo operacional é R$ 6,75. Quem não quiser comprar, pagar o frete e pagar barato, pode optar por esse anúncio. Agora, se o cara quiser ter o frete grátis, que é o que a gente paga, está dentro do meu custo aqui, ele vai ter que me comprar 105. No final, a margem de contribuição, ó, nós estamos fechando. O importante é você entender isso daqui, essa planilha. E aí você pode brincar com um produto desse tipo. Então, eu tenho, por exemplo, o mesmo produto que eu ofereci ele mais barato sem o frete, e ele, mesmo produto, mais caro, pagando o frete, mas já está embutido aqui, eu cobrei no preço. E qual que, e para vocês entenderem, qual que é o que mais vende? Queria que vocês imaginassem, qual que é o que mais vende dos dois? Mais barato sem o frete ou mais caro com o frete? O mesmo produto? Acho que deve ser relativo, isso aí é com a cabeça de cada um. O que mais vende é com o frete. É confesso. Ele paga mais caro, mas tem o frete. Mas como que eu entendi isso? Eu coloquei os dois. Opa, esse aqui não foi. Segue esse e abandona esse. Não dá para eu ficar. O que esse cara vai fazer? Como que vai ser? Segue 2 anúncios e depois os números vão decidir para onde você segue. Mas aí, Entenderam? Fernando, qual o preço desse produto que você está vendendo? Um a R$ 81,00 e o outro a 50 e poucos reais. Ah, entendi. Você colocou um acima de 7,9 e o outro abaixo. Exatamente. Entendi. Igual tá aqui coloquei aqui na planilha, ó. Hein, Fernando? A questão é, vão ter mentalidade para os dois, só que qual é a maioria? Eu quero trabalhar com a maioria. É isso aí. Exatamente. E a gente não... O que a gente... Para a gente adivinhar isso, Beth? Não tem como adivinhar. É testando. Então, eu pego aqui, faço 2 anúncios, ó, um abaixo, me entregando a margem que eu quero, e o outro acima, eu sei que eu tenho que fazer para precificar. Eu vou pôr o frete aqui, vai me entregar a mesma coisa. Qual dos dois performou? Opa, o de 105. Beleza, esse aqui eu abandono ele. Deixo ele quieto e vou dar energia nesse daqui. Então, essa planilha de precificação, ela vai servir para vocês acharem um produto ali de importação, que é o que a gente está falando, o foco hoje, que você vai jogar o preço em 1 ano ali, ele já vai dar esse cálculo mastigadinho, e depois para vocês criarem anúncios, tomarem ações. Se ele vai ser prêmio, se ele vai ser clássico, se eu vou dar o frete, se eu não vou. Vocês vão jogando ali e vão montando anúncios. Esse aqui performou? Segue o que performou. Mariana levantou a mão, foi Clarice, alguém levantou a mão? Não, eu levantei, mas depois eu tinha desistido. Mas já que você perguntou, eu vou te perguntar. Todos os produtos que eu coloquei na planilha, dá sempre a margem de contribuição negativa. Hoje eu fui, inclusive, passear na Havan, que tem aqui. Eu fui tirando foto, igual vocês falaram, de tudo que posso imaginar para ter ideia, coisas até que eu desconhecia. Tudo que eu jogo dá uma margem de contribuição 1,44, menos 4,26. Eu tô achando que tem alguma coisa errada, talvez no modo com que eu tô procurando. Não sei, mas eu não consegui nada. Nada até o momento. Então, mas a planilha que você mandou aqui, você me passou aqui alguns itens, né? Sim. Ó, por exemplo, tem um item aqui que ele dá uma margem de 8,34. Sim, mas aí entra abaixo de 15, né? Que seria o ideal. Tá, mas ele deu uma margem. Um outro que você me mandou aqui, ele está entregando 28,78, 29,78.
Uhum. Entendi. Não tem restrição, não tem Entendi. não tem nada. Tá. Alguns outros que você colocou aqui, realmente estava lá errado o item, que não era o que realmente você estava buscando. Aham. Outro que entregou margem, mas ele tem em metro. Entendi. Mas daqui você está com 2 produtos. Aqui Entendi. 2 produtos que eu importaria. Tá, perfeito. Entendi. Então já está aqui. Vai ser fácil essa busca? Não é mesmo, né? Ela não é, mas volto a dizer mais uma vez, gente. Depois que vocês acharem esses produtos, montarem esse SKU, vocês não vão precisar ficar comprando novos SKUs. Entendi. Pelo É menos entrar não tão nesses. cedo. Aham. Pelo menos não tão cedo. Então, por exemplo, o Paulo, ele teve já a experiência ali desse item que vendeu bem, que é uma bicicleta lá. Ele vai gastar energia onde? Naquele produto que ele barato que ele não vendeu, ou nesse produto que vendeu um monte? Ele vai dar profundidade. E aí, existe a regrinha também, né? Vou dar profundidade, vou trazer um monte de SKU e o dinheiro. Vai valer assim? Se tiver dinheiro, opa, vou testar mais algum outro. E cabe. Mas vai depender da situação de cada um. Então, assim, eu tenho uma situação, você tem outra, o Paulo tem outra, o Luiz tem outra. Mas eu posso garantir para vocês, depois que vocês fizerem esse primeiro garimpo, vai demorar aí 3, 4, talvez até 5 importação, só para vocês acertarem a quantidade desses itens que vocês encontraram. Então, é uma energia gasta agora, investida inicialmente. Mas depois vocês vão colher frutos, vão dar profundidade, vão escalar bastante ela. Opa, agora eu estou trazendo esse monte aqui e eu já tenho até caixa para trazer um novo produto. Vou entrar no garimpo de novo. E você vai ali, e a tua mente vai estar em outra maturidade, você vai começar a enxergar um mercado muito amplo, vai mudar tudo para vocês também. A maturidade de vocês startando para segunda importação, terceira, quarta e quinta, vai mudar um monte. O Luiz, por exemplo, está trazendo um ticket de valor agregado bem alto. Você acha que ele vai gastar energia trazendo um boi de piranha, trazendo um produto desse? Não vai gastar, nem olha mais. Nesse momento, a gente olha para um ticket de R$100, 200, para ele já não faz sentido. Então, a cada tempo, vai mudando isso. Mas só que para quando que ele olhou isso? Depois de quantas importações? Então, ele gastou energia, ele investiu energia lá atrás e vem depois filtrando e ajustando, mudando também os SKUs que ele vem trazendo com o tempo. 10 anos e sem ninguém me ensinando, aí demorou mais. Eu garanto que todo mundo aqui vai ser bem mais rápido, né? Então tem todo esse tempo de maturidade. Então, é realmente uma energia, mas, teve mentorados que, acho que não está nem na aula aqui hoje, não sei se o Du e o Marcelinho estão aqui, mas eu acho que eles foram os que mais reclamaram que não conseguiam, que não achava que não dava margem, e foi os que mais encontraram produtos que eram viáveis. Tanto é que a gente limou alguns produtos para não vir muitos. Então, deu mais, sei lá, 30 SKUs. Ok. Tenho certeza que na próxima reposição eles vão estreitar, diminuir ali para 15, talvez, estou chutando aqui, e vão dar profundidade. O Paulo trouxe 5. Se o Paulo quiser, ele pode trazer um só na próxima, só esse produto campeão aí que ele achou. Então, ele já teve a energia investida lá atrás, agora é só você dando estratégia. E aí, gente, o que para buscar um novo produto? É colocar um tempo de dedicação, mesmo que seja um pouquinho de tempo por dia. Porque se você falar, eu vou fazer sábado eu tô de boa, sábado eu vou tirar o dia para fazer isso. Você vai ver ali meia hora, 1 hora, depois de 2 horas, é que nem nossa aula aqui, depois de 2 horas você só vai ver coisa passando, já não entende mais nada. Estou falando mentira? É verdade. Tipo agora já, né? A cabeça já está ali, supletivo. Se bobear, até a Roberta fala. Bora tentar? Boa! Nem acredito! Pronto. Boa noite. Boa noite, Roberto. Fiquei vermelho, desculpa. Então, Mariana, realmente é uma energia investida inicialmente, mas você já está com 2 produtos.
Paulo importou aí com 5 produtos. 4, 5, Paulo. Foram 5 porque teve variedades de um mesmo produto, que foi a Teve coloração diferente, né? luminária. Então, realmente são Cor- 4, né? 4 produtos que colocou, tipo, 3 cores, aí vira 7. Vira 6. Mas, pra vocês entenderem o foco, já trouxe e tá rolando. E é interessante vocês entenderem. O ticket boi de piranha ali que a gente coloca, eu acho que a gente até precisa mudar isso. Eu preciso mudar isso aqui, né, Luiz? Tirar isso daqui para vocês não focarem nesse item. A não ser que ele seja muito, muito, muito bom um negócio. Até porque esse ticket boi de piranha, eu vendo que eu tenho aqui com a margem pequenininha. Então, assim, eu uso ele para escalar a minha conta no modo geral, que não vai ser tanto o caso de vocês inicialmente. Então, é uma estratégia para você sair do líder e ir para o Gold e depois ir para o Platinum. Mas não foquem nesse SKU barato. Não achou? Segue. Vocês não vão perder nada. Segue. Fernando, sinceridade, eu acho que até a primeira nem vale a pena, porque nos Correios fica muito ruim de vender. A Camila, por exemplo, já conseguiu full, então provavelmente se ela pegar os tickets mais baixos e jogar lá para o full, ela vai conseguir performar, mas nos Correios é muito complicado o ticket baixo. É verdade. O meu boi de piranha, que foi a pipoqueira, eu não vendi nenhuma unidade. É exatamente por conta disso. E olha que eu estou vendendo, perdendo R$1,50 em cada uma. O meu preço de venda, eu perco R$1,50 que eu investi. Elas eu compro o seu. O período de entrega Se você quiser vender as pipoqueiras, eu compro tua. Mas é engraçado isso mesmo. Nós temos aqui 3 contas. Uma conta, eu vendo ela a R$44, performa todo dia, vende 5, 6, 10, vende, todo dia vende. Outra conta que eu uso, que é Correios, coloco ela a R$32. Mesmo produto, igualzinho, mesmo anúncio, chupado, xerocado. Essa conta que está pelo correio, ela não vende esse SKU. Então, assim, não estou perdendo R$1,50, mas ali está no 0 a 0, que é para alavancar a conta, mas não está me ajudando nesse momento. Então, não foquem nesse produto SKU, nesse SKU boi de piranha. Então, se deu bastante, deu margem, segue. Se não deu, deixa ele lá de lado e foca nos outros que vão dar margem. A proposta está de pé, viu, Paulo? Mas, o Fernando, eu acho que o que o pessoal que ainda não vendeu fica muito em mente a minha conta é nova, é jovem, ninguém conhece, então as pessoas vão arriscar em comprar produto barato comigo. E você vê que todos os mentorados que já receberam o material, nenhum deles tiveram facilidade em vender produto de ticket baixo, só venderam ticket caro. Então, assim, é uma prova gigantesca. O pessoal realmente está mirando em produto de R$500 mais. É isso aí. E aí os números, né, os resultados mostram. Mas para que isso? Trouxe, opa, já sei como é. Agora eu vou dar energia aqui. Que nem a Camila, eu perguntei para a Camila aí sobre o ticket, e aí vendeu? Ela deixou de lado lá, para ela faz sentido nem gastar energia nesse. Tá lá, tá pago. Quando agora que anda entrar no full, ela põe ela no full, com certeza vai voar. É isso aí. Diga, Beth. Como eu falei bastante hoje, aí, enfiar no fim e perguntar de novo, né? Nada, pode falar. Assim, claro que tudo depende do valor que você tem para a importação, mas a indicação de vocês, assim, de quantitativo de produtos, porque, assim, também a preocupação em relação ao quantitativo de produtos é o tempo que você também tem, se você vender rápido, de pedir de novo e ter essa reposição. Com a experiência de vocês, assim, qual é a colocação que vocês fazem em relação a isso? Então, Beth, aí essa pergunta é muito boa, tá? Na hora de você separar, fazer ali as precificações, montar a planilha de prévia de pedido, o que você vai analisar? Opa, esse aqui me dá mais margem. Esse aqui dá menos. Esse aqui dá pouquinha margem. Onde você vai colocar o teu dinheiro? O que dá mais?
Então, é isso. O que tiver dar mais margem, você vai trazer uma quantidade maior. O que der menos, você vai trazer menos. E assim, ou nem trazer. É isso, que mais ou menos por aí que você vai montar, fazer a estrutura do teu pedido. Que nem esse cálculo que a gente coloca aqui, produto de ticket de R$500, para você trazer 50% do teu pedido. Se tiver um produto de ticket de 800, que der mais margem, opa, joga esse montante para ele. Aí você vai fazer o balanço. Por que aquela planilha de precificação, volto ainda nela, ali você vai montar todos os SKUs ali que você achou. Opa, esse aqui dá mais margem. Aí eu vou fazer o balanço em cima disso. Esse me deu mais margem, vou balancear mais. Esse aqui deu menos, balanceio menos. E assim sucessivamente, porque o teu dinheiro é um só, certo? Vai dividir ele, vai colocar onde te dá mais resultado. Deu 4 SKU, que deu boa margem, segue com os 4. É isso. Aí sim você vai ter esse pensamento, esse direcionamento de onde você vai pôr teu dinheiro. Você vai gastar, vou pegar aqui um item que me dá 10% de margem de contribuição. Ele é lindo, maravilhoso, eu quero esse produto na minha casa. Não pode olhar isso. Você vai analisar números. O que deu margem, aumenta a quantidade. A gente tem que analisar negócio, não algo pessoal, né? O que prefere a Exatamente. pessoa é uma coisa, o mercado é outra. Exatamente. Eu já vendi coisa que eu nunca consumi. Exatamente isso. Eu não consumi não porque eu não gosto, não porque o produto era ruim, é porque eu não consumo aquele tipo de produto. Entendeu? Por exemplo, um vinho, eu não bebo, então. Mas Se for lícito, eu vou vender, né? então, agora sim, o que vocês indicariam de investimento para uma primeira compra? Sem pensar em valores do que cada um tem ou não, falando assim, não, a gente acha que ideal, pelo que a gente vê, pelo giro e o tempo de trazer mais mercadorias e tudo, apesar que isso é muito relativo, eu sei, né, por causa, depende de quanto você vai ganhar, de quanto vai vender, mas assim, na experiência em média, o que vocês acham que seria um bom pedido para vir de navio, para vir de avião? Às vezes vocês pensam nessas possibilidades de que se pediu de navio, mas a mercadoria de alguém está acabando e avião é mais rápido, é melhor fazer um pedido por avião? Já teve essa experiência? Tem esse tipo de visão? Essa pergunta é bem boa também. Hoje você está fazendo umas perguntas bem legais, viu, Beth? Para mim, isso aí são dúvidas realmente recorrentes, assim. O que acontece? Quanto menos você trouxer de produtos em dinheiro, mais os custos fixos vão incidir em cima deles, tá? Então, quanto menos, esses produtos vão chegar com um custo maior aqui. Quer dizer que você não vai vender? Não. Talvez você ganhe, a tua margem de contribuição fique um pouco menor. Porque o produto lá na China, você vai comprar, por exemplo, aqueles SKUs que eu coloquei ali na planilha de prévia de pedido. Ele é o mesmo valor você comprando lá, ou muitas vezes 1.000, o mesmo valor. O que vai mudar o preço dele? A diluição desse custo fixo em cima de 1.000 ou em cima de 10. Então, você vai pagar lá 10.000 de custo fixo para 10 produtos, já deu R$1.000 para cada um. Agora, você divide por 1.000, pega 10.000 dividido por 1.000. Então, esse custo fixo diminui. Vai diluir em cima dos produtos. Não é porque você vai comprar uma quantidade maior lá na China que você vai ter uma negociação melhor. Existe, sim, algumas partes ali, quando vocês olharem no 688, que vai ter lá de 1 a 100, tipo, sei lá, 10 yuan. De 101 a 500, 9,80. De acima de 5.000, 9,50. Algo desse tipo. Mas aí você vê uma diferença de centavos de yuan, você sair de 1 para 1.000. Você traz um pouquinho, você já tem na mente, fala, ó, quando eu der profundidade nele, aumentar a quantidade, eu sei que eu vou ganhar mais um pouquinho aqui na compra. Mas vai ganhar muito mais na diluição desses custos fixos em cima dos teus produtos. Então, vamos falar aqui o que é ideal para importar. Você pegar 10.000 de produtos e 10.000 de custo fixo,
de cara você já dobrou o custo do produto só desses tributos. Agora, você pega 10, 20 mil para 10 fixos, já não é o dobro mais. 30 mil de produto para 10 fixos, já dilui mais ainda. Então, essa conta que você vai diluindo esses custos em cima de um SKU. Qual é a melhor forma de você enxergar isso daí? Na prática. Montei o pedido. Você vai comprar R$1.000. Você não vai conseguir importar. Só escritório é 2.000, despachante aduaneiro é mais 2.000. 10 mil fixos. O Ney está com experiência que ele está liberando um pedido aqui agora, nesse momento. Então, assim, tem um custo alto fixo, alto que eu digo para uma quantidade pequena de produto. No final, a conta vai fechar. Mas quanto mais quantidade você trouxer, mais isso vai se diluir. O Ney fez um pedido pequeno, a gente fez um estudo de custo. Ele pegou, entendeu, agora ele pegou e ajustou as quantidades, aumentou um pouco mais e a gente vai fazer um segundo estudo de custo. Talvez se ele tenha lá um capital maior, ele pode fazer um terceiro estudo de custo com uma quantidade e analisar, opa, qual dos 3 eu trago? O que é melhor? Eu gastar pouquinho, ou já colocar aqui e precificar bem? Aí sim você vai ter a tua tomada de decisão para importar. Aí é o start. Opa, quero seguir por aqui. Aí você segue. É que aí você pode pensar em algum investidor, uma pessoa que tem algum recurso e que possa estar entrando junto com você e você está aumentando esse valor, caso você não tenha. Também. E o importante é que você tenha já o produto pronto, já separou, tá ali com o pedido montado, já achei o produto, ele dá margem. Aí é só você ir fazendo um step by step da tua jornada de importação. Você quer importar agora já querendo dobrar o teu capital? Não, eu quero importar, vou ganhar um pouquinho, vou ganhar expertise e já importo, faço o primeiro. A segunda, eu já acrescentei 10% ali do que eu já fiz. Na terceira, já engrossei mais o caldo e assim vai indo. Para trazer o primeiro container, Luiz, quanto tempo foi para trazer o primeiro container full? O meu, uns 3 anos depois. Então, assim, O investimento com container é muito grande. Depende. Depende também. Se você importar um container de mala, vai dar $20.000. Um container de mesa, Luiz? Mas aí vai depender da criatividade que você vai ter nessa venda. E vende, tá? E mala vende bastante, dá margem, por aí vai, mas dá $20.000. Mas eu acho que é boa aquelas malas cachaça, porque cabe mais. Mas, Beth, o bacana é você também entender os custos da importação. Você tem um custo variável, que são os impostos, e aí ele vai ser proporcional ao tamanho do teu pedido, né? Então, os impostos federais, ICMS, por aí vai. E tem esses custos que o Fernando acabou de dizer, que são os custos fixos. Então, o despachante aduaneiro, ele vai te cobrar um salário mínimo se a tua operação for uma agendazinha, ele vai te cobrar R$2.000. Se forem 3 containers, ele vai te cobrar R$2.000. Então, tem esses custos fixos aí, que quanto... Luiz, pode repetir o container, porque parou a minha internet, que deu uma paradinha. No processo de importação... Salário mínimo, eu só vi tem. No processo de importação, você tem custos fixos e custos variáveis, né? Então, os custos variáveis, ele vai ser realmente proporcional ao tamanho da sua carga. Então, os impostos, eles são sempre proporcionais. O frete, ele acaba sendo um pouco proporcional também, mas ele tem uma volatilidade muito grande. Então, por exemplo, agora, a gente está fechando aqui a $1.650 um container. No último, a gente fechou a 4.000, ano passado, a gente fechou em $10.000. Então, ele impacta muito por conta da volatilidade dela. Mas, ainda assim, ele acaba sendo proporcional, né? Mas, por exemplo, o despachante aduaneiro, o escritório para verificar toda a documentação, são custos fixos. Então, se você trouxer uma agenda, ou se você trouxer 2, 3 containers de agenda, eles vão te cobrar R$2.000. Então, só de cara aqui, a gente já está falando de 4.000. Fora que tem taxa do Siscomex, isso é tudo custos fixos, que mais ou menos chegam uns R$10.000. Marinha mercante. Taxa de limpeza de container, taxa de desinfetização do container, tem que desinfetar o
container para entrar, tem que limpar o container depois para entregar ele vazio, tem uma série de taxas, tem armazenagem no porto, Armazenagem, exatamente. tem Então, várias despesas fixas. para você enxergar isso, Beth, o produto, quando chega aqui no Brasil, muitas das vezes tem mais custo de logística do que insumo em si. Por isso que a gente faz essa conta de 2,5. Então, se ele custa $1 lá na China, $1,50 mais ou menos é custo só de logística, não tem, é só serviço, mais nada, entre serviço e impostos, né? Então, assim, quanto maior a sua carga, você consegue diluir mais esses custos aí. E não na questão de você comprar mais barato ou comprar melhor lá na China no fornecedor. Claro que se você somar essas duas contas, é o melhor cenário, mas o que impacta bastante são esses custos fixos para operações menores. E só acrescentando que o importante de tudo isso não é assustar com essas despesas fixas, é você olhar o resultado final depois que vier o estudo de custo. Fechou ali o preço que você quer, só segue. Vai pagar imposto um monte? É bem-vindo ao empreendedorismo, faz parte. O importante é o que vai estar no bolso posterior, é isso que importa. É isso aí, eu acho que o custo unitário final é o que vai dar o norte para a gente, né? Depois que entregar aquela planilha lá para o escritório, eles trouxerem de volta e você olha somente por quanto vai sair, por quanto vai chegar aqui no Brasil, por quanto você consegue vender. Esse aí é o melhor análise que a gente consegue ter, tá? Isso aí. Acho que o Luiz acabou respondendo a minha segunda pergunta, era se esses 2,5, Luiz, contemplava uma ideia desse custo fixo ou era somente o custo variável? Não. As duas coisas, mas ainda assim é somente um direcionamento, tá? Sim, sim. Mas a gente vai ter certeza absoluta quando a gente entregar aquela planilha que o Fernando explicou hoje, lá para a China, eles vão retornar o volume da carga, tudinho, para a gente conseguir calcular direitinho. Depois que for para o escritório e voltar com o estudo de custo, aí sim é o valor mais próximo possível da realidade. Só vai ter aí uma oscilação ali de câmbio. E de frete também se demorar um pouquinho mais, mas fora isso, é exatamente aquele valor ali. Aí sim, neste momento, a gente está apto a estar tomando as decisões certinhas. Isso aí. Ok, obrigada. Nada. Até a guerra influencia no frete marítimo. A guerra do Hamas, a guerra da Ucrânia, tudo isso, quando acabar isso tudo, vai melhorar, se Deus quiser. Ano passado influenciou muito a BYD, que dizem, né, que eles mandaram muitos carros para cá, né? Então, assim, o frete disparou de uma tal maneira, né? Agora deu uma melhorada no mercado e os fretes estão voltando ao normal de novo. Ontem eu vi um programa na Band, que era um economista bem conhecido, eu até olhei aqui para ver se eu tinha deixado o nome dele por aqui, mas está lá embaixo. E ele falou exatamente disso, porque o Carlos comentou comigo que tinha baixado o frete, aí eu falei com ele assim, eu já sei os motivos, que eu vi a entrevista ontem. Ele estava falando sobre também algumas questões dos Estados Unidos também, né, o dólar, né, a influência do dólar também para a gente aqui, num contexto geral. É bem interessante. Não, é legal a gente ficar atento a esses números, só que eu já passei por muita turbulência, tá, pessoal? Então, eu já paguei frete de $18 mil. Então, a gente está falando de 1.600 para 18 mil, mais de 10 vezes. Agora, em dezembro, eu fechei câmbio a 6,30 e nada disso inviabilizou meu negócio. Então, assim, claro que a gente tem que estar atento a esses números, mas ele jamais vai inviabilizar nosso negócio. Fica mais atento, né? A gente tem que fazer mais cálculos, tudinho, né? Mas agora, com o dólar já mais estável, tudinho, é tranquilão, tá, pessoal? E isso não viabiliza, né, Luiz? Que nem vocês pegarem aí, vamos pegar um exemplo. Muita gente fica lá, vou esperar o dólar abaixar, que eu vou comprar. O dólar abaixar, você pegar hoje o dólar 5,70, menos 5%, vai para 5,40, que é uma diferença gigantesca para o mercado. Mas a gente está falando de 5% dentro do custo de uma importação. Não vai influenciar no teu resultado final esses 5% aqui.
A tua margem comporta isso, suporta isso, a margem da importação suporta isso. Então, tem que variar muito. Se o dólar está a 6, cair para 3. É ruim. Mas essa nunca variação, aconteceu. às vezes você fica lá, vou fechar um câmbio. Tá 5,70, não, vou esperar baixar para 5,69, que eu vou fechar melhor. Não muda nada, gente. Não muda nada na operação. Nada. Então, não precisa ter essa trava para isso. Os custos são altos mesmo, mas isso aí vocês vão aprendendo no meio do caminho. Depois que vocês receberem a planilha de precificação, o Ney já recebeu, o Paulo já importou, o Rondinelli que está aí já fez compra também. Eu não sei quem mais está aqui que já importou, que já fez aí essas partes aí. Acho que só eles por enquanto. Então já sabem quanto que é o custo. E outra, já né, sabem Fernando? os impostos. O seu concorrente geralmente é importador, então o dólar é alto para todo mundo, o frete vai ser alto para todo mundo. Então, a não ser que, eu sempre falo, a não ser que tenha uma indústria nacional daquele produto muito forte também. Aí são casos da gente realmente estar com o alerta mais aceso. Agora, se você tem certeza absoluta que aquele produto não tem indústria nacional, o teu concorrente vai estar sofrendo as mesmas exposições que nós estamos. Então, sobe frete para todo mundo, sobe dólar para todo mundo e ele vai repassar esse custo para o consumidor final. Isso aí. Isso aí, gente. Alguma pergunta? A gente esticou até um pouco do horário. Eu sei que daqui a pouco vocês já devem estar escutando aí um supletivo. Acho que eu gostaria de realmente tirar todas as dúvidas para a gente poder avançar com isso, para a gente poder apresentar novos conteúdos. E essa energia gasta para importação, que vocês vão colocar agora, depois que você montou o pedido e seguiu, fez o primeiro processo, ou pelo menos está ali, vou seguir agora, está aqui na gaveta, está pronto, vocês vão poder dar energia no Mercado Livre. Fazer o dropshipping, ajustar anúncio, melhorar. Mas é interessante caminhar esses dois processos, esses dois serviços lado a lado, mas a partir do momento que você liberou o teu pedido de importação, você vai ter aí um tempo para você se dedicar muito ao Mercado Livre. Então, quem está aí para fazer importação, está com esse direcionamento, foca na importação, colocou o pedido, seguiu, aí sim vai dar bastante energia para o Mercado Livre. Vocês vão ter tempo, porque vocês não vão falar mais nada de importação. Tá aqui, ó, o Paulo tá aqui, fez importação, mas acaba sempre somando. Eu tenho certeza que cada aula fala alguma coisa diferente, ou algum pergunta alguma coisa diferente que vai agregar. E até quem já importou, que nem o Paulo, soma pra gente, por exemplo, o relato dele aí do ticket mais alto que vendeu primeiro. Então, isso soma, isso acaba agregando para todos, né, para o time. Mas agora, mesmo assim, ele tá dando energia aqui, mas o foco dele agora é vender. Quem não importou ainda, o foco é criar a importação, para seguir com a importação. Depois vai dar o foco no Mercado Livre. Tá? Então, foquem nisso daí. Se vocês tiverem dúvida das planilhas, espero que hoje tenha tirado bastante dúvida. Se tiverem ainda alguma dúvida futura, manda depois lá no grupo nosso individual, que a gente vai tirando aí para vocês, tá? Mas espero que tenha aberto aí a mente. Quem não mandou ainda a parte da precificação, faz ali um item, mesmo que ele não tenha lucro, que nem a Mariana falou, não achei ali os itens, ficou negativo, manda mesmo negativo, não importa, é só para a gente entender se vocês estão no caminho certo. Então a Mariana tá ali, tá no caminho certo, só seguir, só achar. O Ney já seguiu, já foi, e quem tiver aí, o Paulo também, a Patrícia já fizeram, a conta tá direita, é ok, é só seguir, achar o produto e depois montar a estruturação. Ok? Dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. Eu vou abrir a pergunta aqui numa pergunta geral aí para quem tem, para a gente finalizar, e a última pergunta. Não sei se a Roberta gostaria de fazer a última pergunta, até porque o microfone voltou a funcionar. Está tudo ok, Roberta? Hoje que o microfone está funcionando, não tem pergunta. Tá bom, gente. Alguma outra pergunta, então? Eu estou aqui falando o tempo todo sem microfone. Costumou. É a hora, mas... é a hora. Tá joia, gente. Bom descanso.
Até quinta, se Deus quiser. Valeu, bom descanso aí, pessoal. Valeu, boa noite, abraço. Para vocês, bom garimpo. Quem está Valeu, vendendo, Ney. boas, excelentes Valeu, vendas. boa noite. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Também, gente.